Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Marina, estou aqui com o meu grupo de Capoeira Raízes, nós somos do Morro Doce e estamos aqui com a Flino 2021 na Biblioteca de Perus, futura Biblioteca José Soró. E é com muita satisfação que a gente está aqui hoje, representando mais um grupo na Noroeste. A gente vai contar a história da capoeira, é a história da capoeira contada por nós, para nós. E é isso, a gente espera que vocês gostam. A gente trouxe isso em formato de música, cordel e poesia. E é isso. No final da roda, a gente traz mais apresentação aqui do grupo e espero que todos vocês gostem. E bora lá. A capoeira é arte, cultura, filosofia, folclore, educação, esporte e harmonia. Fonte de inspiração de quem cultiva poesia. Vivia o negro na África, seu ambiente natural. Nos idos de 1500, quando foi vítima do mal, capturado para escravo, como se fosse um animal. E agora, bora lá, topeira. Yeah! Às vezes me chamam de negro, pensando que vão me humilhar. Mas o que eles não sabem é que só me fazem lembrar que eu venho daquela raça que lutou pra se libertar. Acredita no candomblé e tem um sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. E tem um sorriso no rosto, a ginga no corpo e o samba no pé. Que fez surgir uma luta, luta que pode matar. Capoeira, arma poderosa, luta de libertação, brancos e negros na roda, se abraça como irmão. Perguntei, camarada, o que é meu? É meu irmão do coração, camarada. É meu irmão. E perguntei, camarada, o que é meu? Então, com essa música, o que a gente tira dela, né? Todas as músicas da capoeira, elas trazem um pouco da história. E essa, ela fala justamente de como que tudo iniciou, que fez surgir de uma dança, a luta que pode matar. A capoeira, muitos acham que ela é africana ou afro-brasileira, mas não, ela é totalmente brasileira. Ela surgiu, sim, no contexto escravocrata, né? Ali no século XVI, XVII. Veio a partir dos negros que vieram para o Brasil, mas nasceu aqui no Brasil. Tem essa característica muitas vezes enganosa de dança, né? Realmente para enganar, porque nasceu numa ânsia de liberdade, numa ânsia de como eu vou treinar para fugir daqui. Então eles se baseavam muito no nigolo, que era uma dança lá na África, muito praticada na puberdade masculina. O nigolo é a dança da zebra, em que os homens imitavam as cabeçadas ou os coices, né, que a zebra davam uma na outra, no período do cio, brigando por uma mulher, na verdade uma fêmea. Então era uma dança africana que aqui tornou um contexto de luta. Aí nasceu assim a capoeira. Então, para enganar os senhores de engenho e conseguir ganhar esse espaço de libertação realmente.
E aí, nesse contexto, a gente traz o nome de Zumbi. Você conhece Zumbi? Zumbi, o grande guerreiro. Liderança de Palmares, comandante derradeiro, defensor da liberdade, herói negro brasileiro? Yeah! A história nos engana, dizendo pelo contrário. Até diz que a abolição aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira é que da miséria eu não saio. Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar. Não vejo em 13 de maio nada pra comemorar. Muitos tempos se passaram e o negro sempre a lutar. Zumbi é nosso herói, colega véi, Zumbi é nosso herói. De Palmares foi senhor, pela causa do homem negro. Foi ele quem mais lutou. Apesar de toda a luta, colega véi negro não se libertou. Camará, e viva meu Deus. E viva meu mestre. E viva raízes. E quem me ensinou. Então, com essa música, o que a gente traz também? É importante perceber que houve ali na Primeira República do Brasil uma lei, o racismo institucionalizado, né, aprovado e sancionado por lei. E por que a gente fala isso? Porque teve a 13º parágrafo lá sobre os vadios e os capoeiras. Os capoeiristas eram vistos como bandidos, marginais realmente, porque eles se encontravam num momento da Primeira República, que é marcado pela Lei Áurea, que foi assinada em 13 de maio de 1888, que, como a música fala, é uma real mentira, porque os negros foram soltos do único lugar que eles conheciam como casa, o único lugar que dava comida para eles, o único lugar que eles tinham trabalho, mas não teve nenhum aparato social para isso. Então, eles foram realmente se instalando às margens da sociedade e ficavam com isso com um tempo muito livre. Junto com essa lei dos vadios e dos capoeiras, também a gente tem a lei da vadiagem, que poderia deter qualquer pessoa que ficasse na rua jogando capoeira ou tocando uma roda de samba. São as pessoas que estariam sem ocupação. E, novamente, quem são essas pessoas? São os negros que foram libertos sem nenhum aparato social. A história da Sam é muito real, né, do que aconteceu, porque Zumbi, falando um pouco sobre Zumbi, ele foi um grande guerreiro, como diz o cordel da Marina, né, um grande guerreiro que viveu aqui no Brasil, no Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga. E ele é muito importante para a história dos negros, tanto ele quanto Dandara, pelo fato dele trazer essa luta, essa resistência na questão do quilombo e na luta da libertação dos negros também aqui no Brasil, contra a escravização. Então, Zumbi, como a história bem diz, ele foi um grande guerreiro, capoeirista, um dos líderes do Quilombo dos Palmares. Zumbi, ele chegou ao Quilombo dos Palmares, ele não se sabe onde que ele nasceu, né? E ele chegou ao Quilombo dos Palmares com 7 anos de idade. Ele era livre, foi capturado aos 7 anos de idade e foi entregue a um padre, onde lá ele aprendeu latim, aprendeu a religião católica, e aos 15 anos de idade ele fugiu e se refugiou em Quilombo dos Palmares. E lá no Quilombo dos Palmares, ele já foi considerado um dos grandes guerreiros, né, porque a partir de 1630, o Quilombo dos Palmares, por ser um dos maiores, ele sofria constantes ataques do governo naquela época. Então, nenhum desses constantes ataques
de um dos mais sangrentos que existiu, o Zumbi se destacou como guerreiro. E ali ele já foi ganhando popularidade dentro do Quilombo dos Palmares. Zumbi teve, isso aos 20 anos de idade, Zumbi teve a sua ascensão como líder do Quilombo dos Palmares aos 20 anos de idade, quando o governador se aproximou do que era o líder supremo ali daquele Quilombo dos Palmares, que se chamava Gangazumba. Então, o governador se aproximou de Gangazumba e propôs uma lei, um decreto de paz, para que eles... que, na verdade, não era exatamente um acordo de paz. Ele era mais uma volta à escravização para permitir que os negros, que não fossem do Quilombo dos Palmares, continuassem na condição de escravizados. Então, assim, Zumbi e Dandara, que já era mulher dele naquela época, foram contra e conseguiram ganhar popularidade ali dentro do Quilombo dos Palmares. E no momento em que Gangazumba estava indo para assinar esse acordo de paz entre aspas, ele caiu em uma emboscada dos próprios negros ali do Quilombo dos Palmares, que eram contra, e foi assassinado. E ali Zumbi teve a sua ascensão e virou um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares. Aos 40 anos de idade, Zumbi morreu, que foi em 1695. Zumbi morreu assassinado, traído, porque ainda Quilombo dos Palmares, por ser um dos maiores, sofriam muitos ataques. Então, em um dos ataques mais sangrentos que eles sofreram ali, a sede de Quilombo dos Palmares foi totalmente destruída e o Zumbi estava ferido. Ele ainda conseguiu fugir, mas foi traído por um dos negros ali do Quilombo dos Palmares, foi entregue ao governador da época e ele foi morto, degolado, e a cabeça dele foi entregue em praça pública como exemplo. E aí, falando um pouco também sobre Dandara, que Dandara, infelizmente, hoje a gente tem a visão de Dandara muito por Zumbi, né? As pessoas colocam isso muito por Zumbi. Dandara fica à sombra de Zumbi, o que não é uma verdade, porque desde aquela época até hoje tem o machismo e o racismo envolvido nisso. Então, Dandara, ela foi uma grande guerreira e também na cultura africana a mulher sempre teve autonomia, sempre teve independência. Então, Dandara, desde pequena, ela já tinha uma independência, ela já caçava, ela fazia algumas tarefas de agricultura ali e também lutava como uma guerreira em todos os ataques que Quilombo dos Palmares sofria. Então, ela não era somente a esposa ou a mulher de Zumbi, ela era uma grande guerreira e que também liderou um exército de quase 30 mil aquilombados do Quilombo dos Palmares em um dos ataques que eles sofreram. Então, ela liderou também, juntamente com o Zumbi. Então, o Zumbi não era o único líder que tinha ali. A Dandara também era uma das líderes, também era influente, porque o Quilombo dos Palmares ele era localizado no Brasil, porém, com culturas totalmente africanas. Então, ali na questão militar, na questão sociocultural, na questão econômica e política, era totalmente trazida da ascendência africana. Então, ali o Quilombo dos Palmares ele era um estado africano dentro do Brasil. Então, e Dandara morreu em 1694, um ano antes de Zumbi. Não se sabe, não se tem relatos de onde ela nasceu, mas sabe-se que ela foi bem pequena para Quilombo dos Palmares e lá permaneceu até 1694, que foi o ano da morte dela, onde ela morreu. Na verdade, há relatos que ela se suicidou, que ela se jogou de uma pedreira porque ela ia ser, em um dos ataques ali ao Quilombo, ela ia ser capturada. Então, ela preferiu a morte a voltar à condição de escravizada. E aí, por que eu falo tudo isso? Eu falo tudo isso porque a importância que a capoeira traz, a importância do negro dentro da capoeira para a capoeira é 100%. Por quê? Se não existisse o negro, a capoeira também não existiria. Porque a capoeira ela é uma luta, como dizia a mestre Pastinha, a capoeira é a luta de libertação do negro. Então, o negro utilizou essa luta e utiliza até hoje como resistência, como ancestralidade. Então, qual que é a importância? A importância eu coloco em 4 palavras:
resistência, ancestralidade, liberdade e resiliência. Resistência por quê? Porque a gente resistiu até hoje. Resistimos com a nossa luta, porque né, na condição de escravizados, muitas vezes eles tinham que lutar contra os feitores, e era a capoeira que protegia eles, ali, os negros escravizados, dos ataques do feitor. Então, resistência, porque ela resistiu e resiste até hoje. Ancestralidade, porque até hoje ela traz essa ancestralidade, a importância do negro de lutar, de resistir, de existir até hoje na nossa sociedade, porque a gente sabe que o Brasil ainda hoje é um país muito racista. Então a capoeira, assim como outras artes trazidas pelos negros, ela foi muito marginalizada e até hoje ainda é. Então ela traz essa ancestralidade. Liberdade, por quê? Porque foi a luta de libertação e até hoje ela é a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade corporal, a nossa liberdade de cantar, de poder nos expressar da forma que da forma em que nossos ancestrais traziam isso para a gente. E resiliência, por quê? Porque a resiliência ela quer dizer ressignificar. Então, ela traz toda essa ressignificação. Poderia muito bem ser uma luta dos escravizados, mas não. A capoeira é a arte, a capoeira é a luta, a capoeira é a dança, a capoeira é o canto, a capoeira é a nossa voz. É a voz que os negros trazem desde a época da escravização até hoje. Então, a capoeira é isso. A capoeira ela é resistência, ancestralidade, ela é resiliência e ela é também liberdade. A gente vai agora falar um pouquinho dos tipos da capoeira. É preciso entender, respeitar os fundamentos, que são saber e tradição do povo, o conhecimento, repassando pelos tempos em forma de mandamento. No jogo da regional, a ginga é apressada, joga-se bem mais em pé, tem aú e cabeçada. É um jogo médio ou ligeiro, com esquiva e com armada. Já na capoeira Angola, o jogo é bem malandro, onde os golpes são rasteiros, com o corpo quase parando. E aqui se faz chamadas, evita o jogo pulando. E agora, vocês. Gente, eu vou falar um pouco sobre capoeira Angola, regional e benguela. Primeiro estilo de capoeira que surgiu foi a Angola. A Angola foi criada pelo mestre Pastinha. Não surgiu propriamente dele, e antes dele, mas a gente não tem muitos relatos falando sobre. Um estilo rasteiro foi criado na senzala, onde era uma forma de libertação ao fim do dia dos trabalhadores escravos. Era uma forma dele se expressar e mostrar a indignação.
É, a regional foi criada pelo mestre Bimba. Cadê? Tô um pouco nervosa, hein? Peraí. O estilo regional foi criado pelo fato dos jogos abertos regionais. Aí veio o nome regional, criado pelo mestre Bimba. A benguela é assim, ó, ela foi criada pelo mestre Camisa, né, que foi aluno de mestre Bimba, e foi uma forma de amenizar o estilo regional, por estar sendo muito violento. E aí, entre a Angola e a regional, ficava aquela diferença, né? O grupo Angola é rasteiro, é devagar. A regional é ligeiro, é rápido. Então, como o jogo estava muito alto, o mestre Camisa criou o intermediário, que não é nem regional e nem Angola. Surgiu a benguela, para tentar amenizar o jogo entre rodas, que geralmente roda de rua tinha aquela pegada violenta. Então veio aquele molejo, aquela flexibilidade de movimentos nem tão alto nem tão baixo, porém não foge do que foi criado, que é a capoeira em si. Contar um pouco da minha história? Tá bom. Eu sou a instrutora Lê, conhecida por muitos aí, monitora, né? Tô pulando a corda, é monitora. Eu vim da Bahia, comecei capoeira lá pelo ano 2001, nova ainda. Minha mãe não queria deixar eu jogar capoeira, mas eu insisti. Comecei capoeira não diretamente num grupo. Eu comecei capoeira treinando com uns amigos do lado da minha casa, que eu falei assim, vou jogar capoeira, mas eu não vou pra fazer feio. Então eu treinei por meses antes de entrar em um grupo, e foi uma forma de libertação, como vem dizendo o contexto, porque eu era uma criança muito rebelde e violenta, não pareça, mas sou. E por meados de 2006, 2007, eu vim para São Paulo. Em 2007 para 2008, conheci o mestre Pedrão, Grupo Raízes, via uns colegas que aqui não estão presentes, passando. Aí eu falei, capoeira a gente não pode parar, a gente dá um tempo, mas não para. Aí parei eles e falei assim, onde vocês treinam? Na escola ali no Monte Belo, que eu conheci o Grupo Raízes no Monte Belo. Aí, um certo dia, eu fui, cheguei lá, o portão estava fechado, só vi o barulho. Aí eu falei, capoeira é aqui, mas por onde entra? Eu não sabia onde entrava. Eu subi no murinho, né, Jacaré? Subi no murinho da escola e fiquei olhando assim, aí ele me enxergou, ele falou assim, arrudei aí que eu vou abrir. Aí eu fui, aí me apresentei, eu vim da Bahia com a 4ª corda, né? Me apresentei para ele e desde então eu estou no grupo. Jacaré para mim é um pai, como acho que para muitos, que capoeira é família, né? Capoeira, além de um esporte que você se expressa, que você mostra sua vontade de viver, seu sorriso, é uma família. Tem suas divergências, lógico, igual família, né? Tem suas briguinhas, mas tudo, uma boa conversa se resolve. Eu sou das mulheres, eu sou a mais graduada e mais antiga do grupo. Faz o quê? Faz tempo, né, Jacaré? Faz muito tempo. E é isso. Capoeira, para mim, é vida. É uma parte de mim. Não sou uma das melhores capoeiristas do Brasil, mas estamos aí. O que eu puder fazer pela capoeira e na capoeira e pelo meu grupo, Grupo Raízes, eu vou estar sempre presente. Por mais que a vida venha com as correrias, com o trabalho, com as divergências, mas a gente sempre tem um tempo para capoeira. E aonde a gente vai e escuta um som de um berimbau, ou alguém cantando com pandeiro, atabaque, não tem como não se contagiar e não parar um momento e olhar ou participar.
e aquela curiosidade da capoeira, não tem idade, não tem sexo, não tem nada que possa atrapalhar. Se você passar aqui, lá fora, vamos supor, e escutar, você fala, nossa, que bonito, o que é aquilo? Deixa eu ir ver o que é. Sempre chama atenção, de uma forma ou de outra. E falando sobre LGBT na capoeira, hoje em dia, não. Hoje em dia, porque eu sou uma mulher feita e tenho minha opinião própria e minha vida, e acho que ninguém tem nada a ver com isso, né? Mas antigamente, ouvia muitas piadinhas de tá na capoeira, é sapatão, é Maria Homem, é isso, é aquilo. Então, querendo ou não, isso desmotiva muita gente. Se você realmente não persistir, não pôr na cabeça, é pela capoeira que eu tô ali, realmente a pessoa desiste. Eu não falo só como mulher gay, mas eu falo como colegas homens gays, que às vezes desistem. Acho que mulher nem tanto, mas homem sofre mais no mundo da capoeira do que a mulher em si. Porque homem às vezes se ofende, se sente mal e desiste. E mulher não, mulher é mais maleável com as piadas e sempre dá uma resposta apropriada, né? Então, é complicado, não só na capoeira, como em muitos outros esportes. O LGBT sofre, realmente. Mas tem grupos como o meu, me abraçou quando eu cheguei, sempre me respeitaram. A gente tem nossas brincadeiras. Às vezes as pessoas que estão de fora acham que é ofensivo. Para algumas pessoas pode ser, para outras não. Mas nunca foi uma forma de faltar com respeito. E sim, com bastante respeito. Eu acho que a partir do momento que existe um respeito e as pessoas te abraçam, independente da sua sexualidade, ou da sua condição física, ou da sua cor de pele, eu acho que é válido o respeito em tudo. E aqui no grupo a gente tem disso. A gente começa pelo mestre, que é negro. Tem negro, tem branco, tem mulato. Aqui o grupo dá uma volta aqui, cada um de uma cor. E a gente não deixa de se gostar, de se respeitar e valorizar desde o princípio o que o mestre ensina pra gente, que é dito todos os treinos, todas as formas de reunião do grupo, tá sempre em pauta o respeito. Independente se eu sou negra, se eu sou branca, se eu sou gay, se eu tenho cabelo liso, se eu tenho cabelo duro, ou cabelo duro, que essas como é que se diz? Característica é muito piada para muitos, mas para outros é uma forma muito ofensiva de chegar, de abordar a pessoa falando sobre isso. Nem todo mundo entende e nem deveria aceitar as ofensas, né? E assim a gente vai vivendo como um grupo. A gente tem mais de quase 100 pessoas no grupo. Tinha mais, porém as divergências da vida foi afastando algumas pessoas. Mas a gente continua firme e forte. E eu passo a palavra para o próximo. Vou falar aqui, dando continuidade, sobre a capoeira contemporânea. A capoeira contemporânea, eu vou falar de uma maneira bem sucinta, pelo que a gente entendeu aqui, pelo que a gente estuda, a capoeira contemporânea ela acaba sendo uma mistura da Angola e da regional, mas não resumindo, não transformando na benguela, que é outro estilo de capoeira, né? Ela é uma mistura, ela acaba sendo uma coisa muito mais focada em acrobacia e movimentação. E isso está dividindo opiniões de muitos mestres. Tem muitos mestres que acreditam que a capoeira contemporânea, que é o que a gente está vendo mais ultimamente, principalmente nas redes sociais, muito do que a gente vê ali, daquelas pessoas que têm muitos seguidores, aquilo ali está sendo chamado de capoeira contemporânea, né? E tem muitos mestres que acreditam que aquilo é uma evolução natural da capoeira, mas também tem muitos mestres que são contra e acreditam que capoeira é Angola, benguela e regional, né? E, enfim, a gente vai descobrindo aí o que a gente gosta, que capoeira que a gente gosta de jogar, né?
E a capoeira, ela foi aprovada, né, como patrimônio material da humanidade em 2014, e isso aconteceu em Paris. Enfim, foi a roda de capoeira que foi considerada esse patrimônio, né? E ela foi considerada esse patrimônio a partir de um estudo que foi feito nos estados da Bahia e do Rio de Janeiro, que eram os estados que mais se concentram os grupos de capoeira. E é muito louco pensar que aqui no Brasil ainda é tão marginalizada, sendo que ela é praticada em todos os continentes e em mais de 160 países. E eu sempre me arrepio com isso, porque é surreal que aqui a gente encontra ainda uma desvalorização, né? E, enfim, nós somos um de tantos grupos que tem aqui, começando só no nosso bairro já tem uns 3 grupos de capoeira, né? Então, assim, como que a gente encontra capoeira em todo lugar? Como que a capoeira ela é vivida desde que o Brasil segue essa civilização europeia aí, esse colonialismo todo, né? E como é que ainda é marginalizado, assim, né? E, enfim, fica aqui a nossa resistência, fica aqui a gente aqui. Sou muito bem acolhida, muito bem recebida aí no meu grupo. E, partindo mesmo para o final agora, queria falar rapidinho, que eu não falei no começo, o nome dos poetas que eu narrei. É o Francisco Diniz e o Antônio Wellington de Santana. Ei, se você tá em casa tão triste e não tem como se expressar, uma dor apertando o peito, uma vontade de chorar, então vou lhe ensinar um remédio, o remédio que vai te curar. Estou dizendo, vem cá. Vem cá. Vem jogar capoeira. Vem cá. Que é uma luta guerreira. Vem cá. E que é uma cultura popular. Estou dizendo, vem cá. Vem cá. Ei, se você tá em casa tão triste, não tem como se expressar, uma dor apertando o peito, uma vontade de chorar, então ensinar um remédio, o remédio que vai te curar. Estou dizendo, vem cá. Vem jogar capoeira, que é uma luta guerreira, que é uma cultura popular. Estou dizendo, vem cá. Vem jogar capoeira, que é uma luta guerreira, e que é uma cultura popular. Estou dizendo, vem cá. Vem jogar capoeira, que é uma luta guerreira, e que é uma cultura popular. Chico Valente era um sujeito forte, saiu das bandas do norte, veio pro Rio para lutar. Ele andava com um casaco de couro, tinha um chapéu de palha, no bolso uma navalha, para quem lhe confrontar. Cabra valente, alto, forte, destemido, aceitava desafio para quem quisesse brigar. Mas só que um dia o Chico se apaixonou, conheceu uma morena e o coração lhe entregou. Só que um dia a morena foi embora, o Chico que era valente, nesse dia ele chorou. Lê, 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 oh. O Chico que era valente, nesse dia ele chorou. Ele foi enfeitiçado com o feitiço do amor.
tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade que o pessoal está nos dando, tá? Que a capoeira são poucas as oportunidades, né? Mas, graças a Deus, existem pessoas empenhadas para promover a cultura, porque, afinal de contas, o nosso país é um pouco esquecido, a cultura, tá? Então, mas nós estamos aí levando um trabalho, graças a Deus, temos um grupo, igual a Leilane falou, um grupo unido, não temos esse negócio de discriminação, tá? A pessoa, para mim, pode ser branca, preta, criança, velho, gordo, magro, a capoeira não tem essas coisas, tá? Então a gente procura fazer um trabalho social, voltado para a comunidade, tá? Temos um projeto onde mensalmente arrecadamos alimento para doar para as pessoas que precisam, né? Temos o G aqui na coordenação, mais o Topeira, Ed, Sassá e mais o grupo inteiro aí que contribui para que isso funcione. Tá? Então, a gente tem um fundamento na sequência de graduação, né? Que a gente começa com a primeira e vai até a 16ª, né? Então, apresentando os meninos aqui das primeiras, são, na verdade, a crua e a primeira não está presente elas, mas temos a partir da segunda, tá? Então temos a Sassá, temos a Marina, aí vemos para a corda laranja, temos a Jaque, tem o G, vemos para a corda laranja e azul, temos o Caranguejo. Para graduação já mais avançada, temos o Il. Temos a Leilane. E temos o Topeira. Esses apelidos na capoeira sempre vai ter os grupos que a gente sempre coloca apelido, porque que na verdade são muitos alunos, então às vezes a gente consegue guardar o nome de todos. Aí colocamos um apelidinho aí, mas não é nada de discriminação, nada não. Isso é só pra gente lembrar mesmo, e é uma forma carinhosa que todo aluno ele tem uma história, tá bom? Agradeço novamente e desejo uma boa tarde para todos. E eu, na verdade, estou esquecendo, sou o mestre Pedrão, sou formado do mestre Sócrates, do grupo de capoeira Raízes, tá? Nós viemos lá da Zona Norte, aí desenvolvo meu trabalho aqui, que também definido se é Zona Oeste ou se é Zona Norte, né? A gente fala que é Zona Oeste, né? Mas quando a gente vai consultar os programas aí, joga a gente para Zona Norte. Mas estamos nesse empate ainda, mas a gente não leva muito isso em consideração, levamos mais o trabalho que a gente faz, e estamos aí na luta aí, porque a capoeira para nós é luta a cada dia, tá bom? Agradeço mais uma vez e boa tarde para todos.